Em novembro de 2023, a gente teve uma notícia que para alguns foi algo que foi bem chocante, que foi a retirada de alguns títulos de algumas escolas de Santa Catarina, numa espécie de censura literária. Ali nós tínhamos desde livros do Stephen King, que é o livro do It, o Laranja Mecânica do Anthony Burgess, tinha os 13 Porquês, livros românticos, diversos livros que não fazem muito sentido não serem lidos. Eis que não houve nenhuma explicação e a gente chega a 2024 e mais uma vez a ideia da censura literária volta. Dessa vez com o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Livro este que é censurado agora no Rio Grande do Sul, com a ideia de que esse livro seria muito pesado, mesmo que ele tenha passado por todos os crivos do MEC para que ele fosse distribuído nas escolas. E isso teve a sua distribuição há mais de 3 anos, inclusive no PNL, que é um Plano Nacional de Distribuição de Livros para as Escolas. E a justificativa para essa retirada do Avesso da Pele é que supostamente esse livro seria muito pesado, ou teria algumas palavras, ou até mesmo alguns contextos inapropriados para o ensino médio, que é para essa faixa etária que ele foi distribuído e é determinado pelo governo. Mas será que essa censura e tantas outras faz sentido? Ou será que a gente está vivendo muito pertinho da ideia lá do Ray Bradbury no Fahrenheit 451? Vou contar para vocês o que eu acho sobre toda essa polêmica e mais ainda o que eu acho sobre esse livro do Jefferson Tenório. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de ler uma obra que está metida nas polêmicas da vida. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica muito comentada sobre o livro O Avesso da Pele do Jefferson Tenório. Mas antes de eu comentar sobre essa obra específica, eu vou ter que voltar um pouquinho numa citação lá do Fahrenheit 451, que eu acho que é extremamente cabível aqui. Eis então que a gente tem: a coisa não veio de cima para baixo, ditado pelo governo. Não houve no começo nenhum decreto, declaração, nenhuma censura, nada disso. Tudo foi feito pela tecnologia, pela exploração das massas, pela pressão das minorias, graças a Deus. Hoje, graças a ela, você pode passar o tempo todo feliz. Aqui a gente tem um contexto onde os livros estão sendo queimados e expurgados, e aqui é a justificativa para esse início. Aqui, neste mundo distópico do Ray Bradbury, tem essa frase para dizer que a retirada e a queimada dos livros não foi feita por decretos, não foi feito por algo institucionalizado, tudo aconteceu a revés pelo público. Então teve toda essa ideia onde as coisas vieram esmiuçadas pouco a pouco e foram entrando numa estrutura onde todas as pessoas não se assustaram quando os livros foram queimados e até mesmo aceitaram essa ideia. Agora sim a gente entra para a resenha do Jefferson Tenório. Aqui no Avesso da Pele a gente conhece o personagem do Pedro, que logo inicia a sua trajetória nos contando de um grande desastre. O seu pai foi morto em uma abordagem policial extremamente violenta. Eis que a gente não vai ver essa tragédia de imediato, a gente vai apenas saber sobre diversas histórias através do Pedro, pois após esse episódio extremamente traumático, ele resolve voltar ao seu passado, contando histórias que ora ele fantasia, ora ele traz recortes da sua própria vida para preencher lacunas, para que ele consiga se entender num mundo moderno e extremamente pautado pela luta racial. Primeiro eu vou dizer a vocês que esse livro é extremamente pesado. Alguns diriam que não é um livro para qualquer um, mas é para todos, sim. Você deve ler, você deve ter a sua própria concepção sobre a obra e principalmente você deve refletir sobre as coisas que a obra traz. Aqui a gente tem uma leitura que é pesada no sentido de que ela te coloca sobre a parede mesmo. De fato, ela vai fazer com que você questione seus dogmas, suas crenças, sua própria realidade, porque o Jefferson Tenório tem um método muito eficaz da sua escrita e nos faz de fato sentir na pele do outro aquilo que está acontecendo. Esse livro é um livro premiado, ganhando o prêmio Jabuti, um prêmio muito importante na literatura, e tudo faz muito sentido pelo modo como ele é escrito. Aqui a gente tem uma escrita extremamente intrincada, os personagens eles acabam perspassando uns aos outros, e a gente acaba não percebendo de fato como ele é escrito, a não ser que você acabe lendo com muita atenção a sinopse,
eu preferi embarcar direto para a obra. Eu comprei ele em e-book, então não tinha essa questão de ficar vendo atrás da capinha, e para mim fez muito sentido, foi muito bom. Porque aqui a gente tem uma história que é contada apenas pelo Pedro. Mas o Pedro, ele veste a roupa de seus antepassados a todo momento. Então ele vai contar a história do seu pai, o relacionamento que o seu pai tinha com sua mãe, a história de sua mãe, toda a história familiar de sua mãe, como ela se tornou quem ela é de fato. Ela é uma mulher extremamente obsessiva, extremamente ciumenta, e ele vai justificar esse ciúme mostrando um pouquinho das suas origens, e ele vai também para a sua avó, e ele vai fazendo esse retorno nessa árvore genealógica para que a gente consiga entender um pouquinho mais das raízes que o criaram até ali. E no meio desse tempo ele vai contando diversas histórias paralelas, está aí inclusive a dificuldade da obra. Tem vezes que você precisa dar uma paradinha para que você consiga se situar qual personagem está sendo contado, mas cada história é marcada por uma tragédia diferente, por um modo de vivência diferente e também por um racismo que perspassa gerações. Então a gente tem desde o racismo da avó do Pedro até o racismo da sua mãe e até ao seu próprio. E cada um tem uma coisinha um pouco diferente, inclusive a noção que eles próprios têm enquanto raça. Aqui é muito interessante essa parte, inclusive eu acredito que tenha sido essa parte que foi a censurada e que foi a tão polêmica ali para o Rio Grande do Sul, para aquela escola específica ali, pois tem algumas partes que algumas palavras são sexualizadas, mas aqui é tudo feito na medida, então nada é gratuito. Eu já li diversas obras literárias e tem muitas obras extremamente discutíveis, que elas são de fato apelativas, que elas colocam cenas sensuais, até mesmo cenas sexuais, apenas para chamar a atenção do seu público. Já nesse livro, não. Tudo é colocado por um motivo muito específico, que se você estiver lendo de fato o livro com atenção, você vai entender. Essa parte que eu imagino que seja justificativa dessa crítica, dessa diretora, é porque aqui a gente tem essa ideia do negro se entendendo enquanto negro, e ele entende o quanto a raça ela se torna elemental para todas as suas relações, desde as suas relações do dia a dia até as suas relações pessoais, as suas relações afetivas, amorosas e os seus envolvimentos carnais também. Aqui na escrita do Jefferson Tenório, de modo muito brilhante e sagaz, a gente começa a entender o quanto o racismo ele é estrutural de fato. Palavras que pra gente não tem muito impacto, principalmente eu que sou da cor parda, ou até mesmo pessoas brancas, e até mesmo pessoas negras, como Jefferson vai mostrar aqui, é posta em xeque para que você veja de fato a raiz dessa palavra, não a raiz epistemológica de fato, mas a raiz estrutural, da onde vem essa ideia que você chama o seu bem amoroso de uma forma ou de outra, essa hipersexualização da pessoa negra, e aqui é trazido numa forma que você consegue entender pelo personagem do Pedro, e de uma forma com que é um tapa na sua cara. Pelo menos eu me senti assim, eu comecei a ler e falei, nossa, poxa, faz todo sentido. E é algo que está dentro da obra, dentro da narrativa, para que você reflita mesmo. E é para causar essa sensação de incômodo, é para causar essa sensação de choque. Porque se não fosse a literatura para nos chocar, o que mais seria? Eu acredito que além do livro do Jefferson Tenório, o livro do Fahrenheit vai ser um livro de cabeceira para mim, porque tem uma frase aqui que eu acho incrível, que ele acaba sem querer querendo falando um pouquinho sobre para que serve a literatura de fato. E ele fala sobre uma personagem que é problemática, que ela gosta de pensar o mundo, e ele fala, o que eu já falei inclusive na crítica desse livro aqui no meu canal, que ele fala que a personagem em questão não queria saber como se fazia uma coisa, mas por quê. E essa atitude pode ser embaraçosa. Você começa perguntando o porquê de uma porção de coisas e acaba realmente infeliz. E aqui eu falei para vocês que o Ray acabou falando sobre a literatura porque, de fato, a literatura é para fazer com que você questione a sua realidade. Questione o seu mundo, para que você pare e reflita. Para além da ideia de que a literatura é algo para o lazer, a literatura pode ser sim para que você leia, para que você se empodere, para que você se sinta. E na obra do Jefferson tem diversas críticas, diversos pensamentos reflexivos que faz com que você enxergue o mundo contemporâneo com olhos não tão açucarados. Tem críticas
bem pungentes ao sistema educacional. Afinal, o pai do Pedro, que é o personagem que vai falecer nessa história, é um professor de literatura das escolas essas públicas, e ele passa um pouquinho do modo como ele tem essa vivência, do motivo dele se sentir extremamente desanimado no seu dia a dia, de como é o sistema escolar e como funciona essa divisão de classes. E aqui a gente tem também a ideia da desigualdade social, o modo como ele é visto nas ruas, mesmo sendo um professor, inclusive pelos seus alunos. A gente tem toda essa ideia do pertencimento e autorreconhecimento. Afinal, o personagem do pai do Pedro, ele vai se reconhecer negro muito tempo depois, no sentido de entender o quanto ele é um homem negro na sociedade e o que isso representa, porque até então ele estava apenas vivendo a sua vida tranquila. E essa percepção, esse reconhecimento não é algo que empodera, é algo que amedronta. Afinal, ele acaba passando por situações que estão fora da sua alçada, fora do seu alcance, e de fato ele está em risco diversos momentos da sua vida. E tem a todo momento do livro críticas também ao machismo, críticas também ao sexismo, ao modo como as mulheres negras são tratadas, como as mulheres que não têm marido são tratadas há algumas décadas atrás e até mesmo hoje. Então ele é um livro que abre debate para diversos pontos e poderia sim ser usado em escolas de uma maneira extremamente brilhante. O professor em questão que fosse trabalhar esse livro poderia fazer diversos recortes, porque aqui tem uma literatura muito rica. Eu trouxe algumas citações do Fahrenheit 451, também trouxe algumas coisas da obra do Jefferson, mas o debate central não é a qualidade narrativa dessa obra, que é inegável, mas sim o como a literatura ainda pode ser vista como algo perigoso, como algo subversivo, e como nós estamos muito perto mesmo dessa ideia de acabar com a literatura nas escolas, porque nós não somos um país que lê muito, nós somos um país que tem uma baixa taxa de pessoas que leem livros, uma baixíssima média mensal comparada a outros países, também pela ideia do preço, da acessibilidade. E quando tem livro nas bibliotecas públicas ou até mesmo nas escolas, falta um incentivo. Tem muitos professores, inclusive, que não gostam de ler, então é difícil que isso acabe se tornando uma estrutura. E a literatura abre portas para diversos lugares. Eu, como leitor desde adolescente, desde criança, sei o quanto isso foi importante no meu crescimento, no meu autorreconhecimento, no modo como eu escrevo, no modo como eu falo. Então o meu imperativo aqui é dizer a vocês que não há possibilidade de imaginar um livro que possa ser censurado. Todas as críticas desde a época da ditadura, até mesmo épocas mais contemporâneas à literatura, são por essa ideia da subversão, por essa ideia de que o livro faz você pensar fora da caixa. E de fato é isso que a literatura serve, para que nós tenhamos muitos porquês em nossa vida, para que a gente não aceite as coisas como elas estão, para que a gente dialogue com a sociedade, para que a gente consiga criar coisas novas, mundos novos, ideias novas, e para que a gente consiga entender e se reconhecer enquanto indivíduos sociais. Então, se você ainda não leu essa obra, te faço um convite. A leia como uma forma de crítica social de fato. Vamos comprar bastante essa obra, vamos fazer várias críticas por aí, escrevam resenhas, enviem para seus amigos esse livro. O quanto você puder divulgar essa obra não vai ajudar só o Jefferson Tenório, vai mostrar que a gente vai resistir enquanto uma comunidade literária, mas para além disso, a gente vai resistir enquanto seres humanos, porque a censura não vai acontecer. Adorei essa obra com toda certeza, aproveita a Semana do Consumidor, vê se esse livro está em promoção e te peço mais uma vez encarecidamente, se inscreva nesse canal, porque eu quero muito chegar ao número de 2.000 inscritos ainda esse ano. Então obrigado mais uma vez por cada segundo de vocês por aqui.